Olá galerinha, bem-vindo novamente ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, número 9, na parte de Física, estarei apresentando um assunto sobre calorimetria, tá? Foi pedido por inscrito e eu estou aqui para fazer o vídeo sobre calorimetria, tá? Trocas de calor entre elementos. Tudo bem? Eu vou fazer bem pausadamente, vou explicar passo a passo como eu sempre faço, né? Vou ler os exercícios e resolvê-los no vídeo. Então vocês vão acompanhando aí. E eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, divulguem, compartilhem, dê like, me ajuda a expandir o canal, tá bom? Então, a equação fundamental da calorimetria, que é uma matéria de segundo ano do ensino médio, basicamente é o famoso que macete, ou seja, Q é igual a M vezes C vezes delta θ, onde o Q é a quantidade de calor de cada elemento, M é a massa, C é o calor específico de cada elemento, por exemplo, a água é 1 caloria por grau Celsius. O álcool é 0,5, né, calorias por grau Celsius. O chumbo é 0,03 ou 3 centésimo, tá bom? E Δθ é a variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos a inicial. Então essa é a equação fundamental da calorimetria. O primeiro exercício está escrito assim, ó, no enunciado: misturam-se 10 gramas de alumínio a 80 graus Celsius com 10 gramas de água a 20 graus Celsius, considerando-se que a troca de calor ocorre somente entre o alumínio e a água. Qual a temperatura de equilíbrio ou temperatura final? Então é dado aqui que o calor específico do alumínio é 0,2 caloria por grau Celsius e a água, ó, água, vou pôr aqui do lado, calor específico da água igual 1 caloria por grau Celsius. Beleza? Então eu vou montar a equação da seguinte forma, ó, QAL, que é a quantidade de calor do alumínio mais quantidade de calor da água, igual a zero, tá? Onde aqui, ó, M vezes C vezes Δθ do alumínio mais M vezes C vezes Δθ da água, igual a zero. Então, o primeiro enunciado aqui do primeiro elemento, 10 gramas, mistura-se 10 gramas de alumínio. Então, eu monto assim, ó, 10 vezes calor específico do alumínio, 0,2. Então, 0,2. Entre parênteses, eu vou multiplicar delta F, θF, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 80 graus. Tudo bem? Ó, eu vou levantar aqui, quando embaçar, eu levanto a folha para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, a primeira parte eu fiz do alumínio, mais, olha só, mais 10 gramas de água. 10 vezes o calor específico da água, que é 1, entre parênteses, θF, temperatura final, pode ser TF, eu ponho θF porque é a fórmula, tá? Menos 20 graus, igual a zero. Na linha de baixo, eu já vou multiplicar 10 por 0,2, tudo bem? Então, eu vou ter aqui, ó, 10 vezes 0,2, já vou até eliminar isso aqui, ó, já vai dar 2, ó, já vamos fazer direto, tá? 10 vezes 0,2 dá 2. 2 que multiplica θF menos 80 mais 10 vezes 1 dá 10, que multiplica θF, entre parênteses, menos 20, igual a zero. Aqui, galerinha, apenas a distributiva, ó, vai ficar na linha de baixo 2 θF menos 160 mais distributivo aqui também 10 θF menos 200 igual a zero. Ó, estou levantando a folha para vocês visualizar. Na linha de baixo eu vou somar 2 temperatura final com mais 10 temperatura final. Então eu vou ter 12 temperatura final menos
160 mais menos 200 é uma soma de negativos, vai dar 360, igual a zero. Ficou assim, ó. Ó o exercício completo, a resolução passo a passo. Agora, galerinha, eu vou pegar esse 360 negativo do lado esquerdo e vou passar para o direito. Então vai ficar 12, temperatura final, igual a 360 positivo. Estou chegando já no final. Então, θF vai ser igual a 360 dividido por 12. Portanto, a temperatura final nesse exercício, ou temperatura de equilíbrio, 30 graus. Tá aí, ó. Primeiro exercício resolvido passo a passo para vocês que estão acompanhando meus vídeos no meu canal. Beleza, galera? Não esqueçam de compartilhar e dar like. Já no segundo exercício, basicamente, eu tenho aqui, ó, misturam-se 40 gramas de água a 10 graus Celsius, com 100 gramas de água a 90 graus Celsius, em um recipiente de 200 gramas e calor específico 0,2 caloria por grau Celsius. Determine a temperatura final atingida. Galera, nesse exercício 2, é como se considerar 3 elementos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no exercício 2? Eu vou montar já a equação da calorimetria, equação fundamental. Então, eu vou pôr aqui, ó, passo a passo. Quantidade de calor, água fria, vamos acompanhando aí, mais quantidade de calor, água quente, mais quantidade de calor do recipiente. O recipiente está envolvido nessa resolução, tá? Ó, tá bom? Quantidade de água fria mais quantidade de calor da água quente mais quantidade de calor do recipiente igual a zero. Então, é a mesma coisa. M vezes C vezes delta θ da água fria, mais M vezes C vezes delta θ da água quente, mais M vezes C vezes delta θ do recipiente, igual a zero. Agora eu já vou colocando os valores na linha de baixo. Então, são 40 gramas de água. Então, é 40, olha só, 40 vezes 1 caloria por grau Celsius, tá? Da água. Aqui, ó, eu abro parênteses, θF menos 10 mais, aqui na sequência, eu vou ter 100, porque são 100 gramas de água quente, né? 100 vezes 1 também, θF menos 90 graus, mais 200 gramas, o recipiente é 200 gramas, então 200 vezes 0,2, mesma coisa, θF menos 90, igual a zero. Ó, vou dar uma levantadinha aqui, ó. Então ficou 40 gramas de água, né, a 10 graus, mais 100 gramas de água quente a 90 graus, e o recipiente também atingiu 90 graus. Então é colocado aqui temperatura final menos 90. No cantinho aqui, ó, observem, tá? Aqui, ó, na linha de baixo eu vou dar uma colocada aqui mais para a esquerda, 40 vezes 1 dá 40, θF menos 10 graus, mais 100, tá? θF menos 90 graus, mais, olha só, 200 vezes 0,2 resulta em 40, mais 40, que multiplica θF menos 90 igual a zero. Tá ficando assim a montagem do exercício, o desenvolvimento. Então, agora a distributiva aqui, ó. Vou fazer a distributiva em cada parênteses. Então, vai ficar 40 θF menos 400 mais 100 θF menos 9.000 mais 40 θF menos 3.600 igual a zero. Olha como que tá ficando, galera. Vão acompanhando aí.
Na linha de baixo, eu vou somar os que tem temperatura final, ó. 40 com 100 dá 140, com mais 40 vai dar 180, tá? 180, temperatura final, θF ou TF, como vocês preferirem. Menos 400 com menos 9.000 dá menos 9.400. Menos 9.400 com menos 3.600 vai dar menos 13.000. Igual a zero. Tá aqui, ó. Agora eu vou transportar o 13 negativo, 13.000 negativo do lado esquerdo para o direito. Então vai ficar 180. Temperatura final é igual a 13.000 positivo. E basta agora para encontrar a temperatura final ou temperatura de equilíbrio, dividir 13.000 por 180. Tá bom? Então não vai dar exato, mas eu já tinha feito a conta. Temperatura final ou temperatura de equilíbrio igual 72,2 graus Celsius. Tá aqui, ó, mais um resolvido para vocês que estão acompanhando meus vídeos. Agora, física também, no canal Matemática de Forma Fácil, tá bom? Levantei a folha, vejam passo a passo a resolução de todo o desenvolvimento do exercício ou qualquer coisa, escrevam nos comentários. O terceiro exercício, bem simples também, mas como eu vou fazer várias partes de calorimetria, essa é a parte 1, ó, podem ver, parte 1, exercício 3. Fácil também, mas eu vou fazer passo a passo para fixar o conhecimento de vocês. Então, o exercício 3, misturam-se 100 gramas de água a 90 graus Celsius com 40 gramas de água a 10 graus Celsius. Qual a temperatura final? Ou temperatura de equilíbrio. Então, o terceiro é da mesma forma que, então vamos lá, que água quente mais que água fria igual a zero, tá? Então, vai ser M vezes C vezes delta θ da água quente mais M vezes C vezes delta θ da água fria igual a zero. Agora já vou nomeando. Então, numerando, né? São 100 gramas, 100 vezes calor específico da água, 1. Entre parênteses, mesma coisa, θF menos 90 graus mais 40 gramas. 40 gramas vezes 1, tá? Entre parênteses, θF menos 10 graus Celsius, igual a zero. A montagem ficou dessa maneira aqui no terceiro exercício. Então, na linha de baixo, 100 vezes 1 resulta em 100, que multiplica θF menos 90 graus, mais 40 vezes 1 dá 40, que multiplica θF menos 10 graus, igual a zero. Na linha de baixo, eu já vou fazer a operação distributiva. Vai ficar 100 θF menos 9.000, 100 vezes 90 dá 9.000, mais 40 θF menos 400, igual a zero. Ó, tá ficando assim, ó, a resolução desse exercício básico. Mas eu vou fazendo vários exercícios para fixar em vocês o conhecimento. Então, somando TF com TF, eu vou ter 140, na linha de baixo, 140 θF. 9.000 com 400, negativo, dá menos 9.400, igual a zero. Tá ficando assim, ó. Agora, eu vou transportar o 9.400 negativo para o lado direito. Então, vai ficar 140 θF igual a 9.400. Tá bom? Agora, o que está multiplicando passa dividindo. Temperatura final é igual a 9.400 dividido por 140. Não vai dar exato, mas eu já fiz a conta no cantinho aqui, ó. θF vai ser 67,1 graus Celsius, tá? Então, temperatura de equilíbrio ou temperatura final, nesse caso, é 67,1.
Se precisar, como sempre, eu levanto a folha e para vocês poderem dar uma visualizada, tá bom? Então vamos lá, no quarto exercício da aula de hoje, de calorimetria, trocas de calor, parte 1, né? Tá dizendo assim, ó, num calorímetro contendo 100 gramas de água a 0 graus Celsius, água fria, gelada, coloca-se um pedaço de ferro de 200 gramas a 300 graus Celsius. Desprezando-se o calor absorvido pelo calorímetro, a temperatura de equilíbrio em graus Celsius será. Então, tem 5 alternativas. Calor específico da água, como eu sempre mencionei, 1 caloria por grau Celsius. Calor específico do ferro, 0,1 caloria por grau Celsius. Então, eu vou fazer assim, ó, que quantidade de calor da água fria, né, mais quantidade de calor do ferro, igual a 0, tá? Então, para não perder tempo, fazer MVC vezes delta teta, eu já vou numerando. Então, são 100 gramas de água, então você monta 100 vezes calor específico da água, 1. Depois vem, vou pôr aqui hoje, agora, TF, hoje não, agora, TF, que é temperatura final, ou θF, menos 0 graus. Eu vou resolver com TF para mostrar para vocês que podem resolver dessa maneira aqui também. Mas, agora eu vou colocar o peso do ferro, 200 gramas, tá? 200 vezes 0,1, que é o calor específico do ferro mencionado no exercício. Entre parênteses, temperatura final, menos 300 graus, igual a 0, tá? Fazendo aqui, na linha de baixo, eu vou ter que 100, que multiplica TF, menos 0 graus, mais 200 vezes 0,1 dá 20. 20, que multiplica TF, menos 300, igual a 0. Olha só a montagem, a resolução e o desenvolvimento desse exercício, tá? Então, fazendo a distributiva, tá? Eu vou ter 100 TF menos 0, nem preciso pôr 100 vezes 0 dá 0, né? Mais aqui 20 TF, olha só, aula de calorimetria, né? Calor específico, menos 6.000, igual a 0. Então, eu vou ter 120, temperatura final, igual a 6.000. Transportei o 6.000 negativo para o lado direito, ficou positivo. Temperatura final vai ser 6.000 dividido por 120, tá? Temperatura final igual 50 graus, tá bom? Galerinha, tá aí, ó. 4 exercícios resolvido de forma bem prática para vocês que estão acompanhando o meu canal. Então, eu espero que vocês continuem assistindo, né? Dê like, comentem, né? Visualizem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem todos com Deus e abraços. Aguarde que vem a parte 2.